Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Muita alegria estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que eu venho trazer uma mensagem nessa igreja. Aleluia. Estou bastante feliz com isso, com essa oportunidade. Eu já tenho frequentado essa igreja aqui, né, há algum tempo, então algumas pessoas talvez já devem ter me visto, mas eu queria só me apresentar. Meu nome é Cauê. Eu participo de uma igreja Assembleia de Deus. Eu sou membro de uma igreja Assembleia de Deus. E eu tenho frequentado aqui, tenho sido abençoado por vocês aqui, tenho aprendido muito com os irmãos. Deus tem falado muito comigo aqui nessa igreja, tem sido uma bênção para mim poder estar aqui, né? E o Senhor me surpreendeu com esse convite, de que me deu essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele aqui hoje. E o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, é sobre amadurecimento cristão. É sobre avançar na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus, que é algo que precisa acontecer, né? A Bíblia, irmãos, quando a gente olha para a história, quando a gente olha inclusive a história de algumas pessoas, existem casos de pessoas que aceitam a Jesus, né? Conhecem o Senhor, recebem o Senhor, por exemplo, num leito de morte, e elas aceitam o Senhor, se convertem ali naquele momento, nos últimos momentos da vida dela. E o Senhor não a cura, e ela morre logo em seguida. E essa pessoa, ela conheceu o Senhor no último momento da vida dela, e ela imediatamente foi salva e foi para o céu. E nós vemos também na Bíblia um exemplo como esse, né? Na Bíblia a gente tem uma situação do ladrão, que estava ali ao lado de Jesus na cruz, e ele passou uma vida inteira de pecado. Ele foi condenado e morto como um criminoso, porque de fato ele era um criminoso, mas no último momento ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, e ele ali confessou a Jesus nos últimos instantes da vida dele. E o que a Bíblia nos promete? Que naquele mesmo dia ele já estava no paraíso com Jesus. Glória a Deus. Não é? Graças a Deus, né, irmãos? Então, a Bíblia fala assim para nós, né, que muitos dos últimos serão os primeiros. Então o Senhor é um Deus misericordioso. Quando uma pessoa recebe o Senhor e o aceita no seu coração, todos os nossos pecados são apagados, e o nome dela é escrito no livro da vida imediatamente. Essa pessoa é considerada justa e inocente. Então, algumas pessoas, irmãos, passam por isso, mas são raras, né? São as exceções. A maioria das pessoas, assim como nós que estamos aqui, após conhecer o Senhor, após se converter, a gente não morre logo em seguida. A gente tem uma vida para viver. Graças a Deus. É por isso que nós estamos aqui, né? O plano de Deus não é o que Jesus falou: não peço que os tire do mundo. Jesus orou para que a gente não seja tirado do mundo imediatamente. Por quê? Porque Ele queria nos enviar. Ele quer nos usar, Ele quer que a gente cresça na presença dEle. Aleluia. Na verdade, isso é uma grande honra que o Senhor nos dá, irmãos, porque Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos dá a oportunidade de participar do avanço e da construção do reino dEle. Então, isso é algo tremendo, irmãos, porque além de nos dar essa oportunidade, que não foi dada aos anjos, foi dada aos homens, a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, de ser representante de Deus na terra, irmãos. É maravilhoso isso. É maravilhoso o que Deus fez por nós. E Ele ainda nos promete o quê? Além de deixar a gente participar, promete que ainda vai nos recompensar por isso. Olha que maravilhoso. Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela é uma bênção, irmãos, porque a gente tem promessas. A Bíblia diz que o Senhor não vai se esquecer das coisas que nós fizemos por Ele, do nosso trabalho por Ele. Ele não vai se esquecer. Deus é um Deus galardoador. Aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele galardoa aqueles que trabalham por Ele. E Deus não fica devendo ninguém, irmãos. Deus, Ele não fica devendo ninguém. Mas, irmão, depois que a gente aceita o Senhor, recebe o Senhor e se converte, o que acontece depois? Como é que é esse processo? Como é que esse processo ele se inicia? A Bíblia ela chega a falar sobre isso. Ela usa algumas analogias, né? Então ela fala sobre criança, bebê na fé, novo, e jovens. Espiritualmente a gente é comparado como se fosse a nossa vida espiritual, ela tem um reflexo na vida terrena. Então quando uma pessoa se converte espiritualmente, mesmo que ela seja já idosa, ela é um bebezinho.
Então todos nós, quando nos convertemos, nós nos tornamos como bebezinhos. E somos criancinhas na fé. E o Senhor trata a gente como? Como bebezinhos. Ele nos dá mamadeira, pega no colo. O jeito de tratar com o bebezinho é diferente. O bebezinho não sabe nem pedir, não sabe nem falar. O Senhor sabe tudo, o Senhor já supre tudo o que ele precisa. Mas, irmãos, a gente não pode, depois de conhecer o Senhor e se converter, ficar como um bebezinho para sempre. Olha só, um bebezinho com uma chupeta ou uma mamadeira, normal, né? Todo mundo olha e acha bonitinho, é fofinho. Graças a Deus, está saudável, está ali com a mamadeira dele na mão. Mas quando a pessoa cresce um pouco, quando passa um tempo e aquela criança continua com a mamadeira na mão, começa a ficar esquisito, começa a ficar alguma coisa estranha. Quando a pessoa chega na adolescência e ela começa ainda a ter atitudes de bebezinho, aí fica mais do que vergonhoso e a gente começa a ser confrontado. E o culto de hoje, ele vai falar justamente sobre isso também, porque o Senhor, ele exige um pouco de nós, irmãos, né? Ele exige de nós o crescimento espiritual. A gente não pode, irmãos, passar muito tempo na presença do Senhor e não crescer espiritualmente, senão a gente começa a aparecer o quê? Como adultos se comportando como crianças. Paulo, ele chega a repreender as pessoas, né, que já estão há um tempo na fé. Ele fala assim: vocês já eram para estar ensinando, vocês já eram para estar participando mais ativamente na obra, no ministério. Vocês ainda estão patinando na mamadeira, nas primeiras coisas do Evangelho. E quando o tempo passa, o Senhor começa a pegar no nosso pé. Por quê? Porque Ele não nos converteu apenas para a gente ser salvo. Ele nos converteu para que a gente também salve outras pessoas. Para isso, a gente tem que ser capacitado. E essa capacitação, ela não existe em nós. Nós não temos capacidade para fazer nada sem o Senhor. Jesus, ele nos diz, né? Vocês nada podem fazer sem mim. E o que a gente precisa, irmãos, depois de conhecer e receber o Senhor Jesus? A gente precisa do Espírito Santo. E o culto de hoje, o tema qual que é? Espírito Santo. Maturidade. Então, maturidade e Espírito Santo andam de mãos dadas. É impossível crescer, é impossível amadurecer sem o Espírito Santo. A gente não vai para lugar nenhum sem o Espírito Santo. Ele é o nosso selo que o Senhor colocou sobre nós. Todos nós, quando aceitamos Jesus e o recebemos uma porção do Espírito Santo. Mas é a primeira porção, é uma porção inicial. A gente não pode parar aí. A gente tem que continuar crescendo. Deus, ele nos enviou o seu Filho e nós o recebemos. Mas quando Jesus voltou para o céu, ele falou que ele ia nos enviar o Espírito Santo. E nós também precisamos receber o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos entender? Qual que é a primeira coisa que, quando o tema é maturidade e crescimento espiritual, a gente precisa entender? Que a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor quer ensinar para nós essa noite é: você precisa desesperadamente do Espírito Santo. Você precisa mais do que você acha que você precisa. Você o conhece de ouvir falar, talvez. Eu conheço de ouvir falar, mas o Senhor, ele quer ter essa intimidade com cada um de nós. O Espírito Santo precisa ser central, irmãos, na nossa vida. E esse anseio pelo Espírito Santo tem que nascer no nosso coração. A gente tem que começar a entender que a gente precisa disso e a nossa vida depende disso. E quanto mais ainda se aproximam desses últimos dias, a gente precisa ainda mais, porque a Bíblia fala, né, em Mateus 25, que o que fez a diferença ali nos últimos dias na vida dos cristãos foi o Espírito Santo. Foi a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqueles que não tinham o preenchimento do Espírito Santo não conseguiram lidar com as trevas daqueles últimos dias. E a Bíblia nos garante, pelo que Jesus nos ensinou, que nós estamos nos últimos dias. Então é mais ainda importante do que nunca a centralidade do Espírito Santo na nossa vida.
Então o Senhor ele vai vir falar com você, Ele vai vir falar comigo e Ele vai mostrar isso. Só que a gente só anseia por algo quando a gente entende a preciosidade que esse algo tem. A gente não busca por algo que a gente não tem a noção do valor. E o que o Senhor quer nos ensinar é a importância que o Espírito Santo tem. A importância que ele tem é tão absurda, irmãos, que você precisa clamar por ele como você clama por água. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. A gente precisa dele como a gente precisa da água. A gente não pode ficar sem ele nunca, irmãos. O tempo todo a gente precisa do Espírito Santo. O tempo todo. E eu queria ler com os irmãos Atos 19, verso 1 e 2. Primeira passagem que a gente vai abrir, Atos 19, verso 1 e 2. Atos, capítulo 19, verso 1 e 2. Quem não tem Bíblia, está ali aberto na televisão, tá? A Bíblia diz assim, ó: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que interessante essa passagem. Paulo conheceu alguns cristãos e ele chega para eles falando assim: vocês já creram em Jesus, né? Estou vendo que vocês são discípulos, vocês já estão parte da igreja, mas vocês já receberam o Espírito Santo depois que vocês creram em Jesus? Então o que Paulo está nos ensinando? Creu em Jesus? Creu. Qual que é a maior preocupação que tem que ter depois disso? Já receberam o Espírito Santo? Já estão com o Espírito Santo? O Espírito Santo já faz parte da vida de vocês? E eles responderam: não, a gente nem sequer ouviu que existe o Espírito Santo. Não é incrível que tem pessoas que conhecem o Senhor Jesus, estão na igreja e não ouviram sobre o Espírito Santo? Mas eu imagino que a maioria de nós aqui não é esse caso, nunca tenha ouvido. A maioria de nós já ouviu. Só que a gente já ouviu, mas a gente ainda está como esses discípulos. A gente creu, mas a gente ainda não está com o Espírito Santo queimando nos nossos corações. E o Senhor Jesus quer acabar com isso hoje. O Senhor Jesus nos prometeu enviar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se a gente clamar, se a gente bater na porta, se a gente pedir, Ele nos dá o Consolador. Ele nos dá o Consolador. Perceberam a preocupação de Paulo com esse assunto? É incrível, né? Ele ficou preocupado. Irmãos, desde o dia que a pastora Raquel me convidou para trazer essa palavra, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu me deparei com uma situação mais ou menos parecida com a desse versículo, né? E eu comecei a me ver ali diante do Senhor, clamando a Ele para que Ele me enchesse do Espírito Santo, para que Ele viesse sobre mim. Queria ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu comecei a clamar pelo Espírito Santo. A primeira coisa que o Senhor me ensinou foi que eu precisava desse anseio, e é isso que eu estou tentando passar para a igreja, despertar no coração dos irmãos o anseio pelo Espírito Santo. É a primeira coisa. E quando você começa a orar por isso, irmãos, é possível que o Senhor não responda essa oração. Pensa numa oração que o Senhor quer ouvir tua. É a oração que você pede pelo Espírito Santo. É a oração, irmãos, que você tem que fazer depois que você aceita o Senhor. Todo tempo, todo dia. Pedir mais e mais e mais do Senhor. Mais e mais a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele é infinito, irmãos. Então sempre o Senhor tem mais para nos dar. Se você já avançou um pouco, o Senhor quer te dar mais ainda. Se você está no raso demais, o Senhor quer te empurrar mais para frente. E eu comecei a clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu queria ter experiências contigo para ter essa oportunidade de levar essa palavra. Eu não queria apenas estudar, aprender e falar para os irmãos de coisas que eu não consegui viver ainda. E eu falei: Senhor, eu quero ter experiência. Eu quero mais, eu quero, me enche, vem com fogo. Eu comecei a orar muito por essa palavra: fogo, fogo, fogo. Senhor, vem com fogo, me enche por teu fogo, eu quero o teu Espírito Santo. Eu orei. E aí eu fiquei esperando experiências sobrenaturais com o Senhor, e eu estava ali, e o tempo foi passando, essas 2 semanas, e eu demorei para entender que o Senhor ele começou a vir na minha vida de uma forma que eu não estava entendendo, até que 1, 2 dias atrás o Senhor começou a me dar toda a revelação do que estava acontecendo na minha vida.
Irmão, o Senhor, Ele chacoalhou minha vida nas últimas 2 semanas. Quando o Espírito Santo começar a entrar na sua vida, irmão, Ele vai chacoalhar a sua vida. Essa é a primeira lição, a outra é a segunda lição, né? A primeira é o anseio, a segunda é o que vai acontecer quando o Espírito Santo começar a vir na sua vida. Ele vai tirar as coisas do lugar. Ele vai balançar a sua vida. Áreas da sua vida que você estava ali confortável, Ele vai chacoalhar. Ele vai começar a mexer. Você vai começar a sentir um fogo ao seu redor e você não vai entender direito o que está acontecendo. E a Bíblia diz assim: calma, esse fogo aí, não fica achando que é algo de Deus, calma. É algo de Deus para te provar. É algo de Deus para te aperfeiçoar. Aleluia. E o Senhor começou a vir com esse fogo, e o fogo começou a acontecer na minha vida. Em diversas áreas da minha vida eu comecei a sentir, chacoalhar e mudar. E o Senhor começou a me tirar de algumas zonas de conforto. E começou a me confrontar com algumas coisas. Então eu também quero já alertar os irmãos. Quando vocês começarem a orar pelo Espírito Santo, se preparem para o fogo. Porque o fogo vem. E o fogo do Senhor é o quê? O que o fogo do Senhor faz? Ele é purificador. Ele purifica. E nós somos o que para o Senhor? Preciosos. E como é que se purifica coisas preciosas? Com fogo, né, irmãos? E o que o fogo vai fazer com a gente? Tirar a impureza. Ele vai começar o que? A nos limpar. Para nos usar, o Senhor tem que nos limpar. Ele tem que nos preparar para que a gente possa ser um vaso útil na casa dele, né? E o que é, irmãos, que o Espírito Santo vai começar a fazer, começar a nos mostrar? Ele vai começar a nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. A Bíblia diz em João 14, 26. João capítulo 14, verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele vem e ele começa a nos lembrar das promessas, ele começa a nos lembrar das coisas que ele já nos falou, ele começa a nos apontar para as coisas da palavra, nossa mente começa a ficar mais centrada na palavra de Deus, nossa mente vai ficando mais parecida com a mente de Cristo, ele nos lembra e ele nos ensina. O Espírito Santo vai nos fazer ficar mais íntimos de Deus. Ele vai gerar intimidade entre nós e o Senhor. E o Senhor ele quer intimidade conosco, irmãos. O Espírito Santo vai trazer para nós o ensino e a compreensão de quem nós somos diante do Senhor. O nosso valor, ele vai colocar em nós mentalidade de filhos. E a gente precisa saber que a gente tem que se comportar como filhos do Senhor aqui na terra. A gente não pode mais andar de qualquer maneira. A gente foi posto como embaixador de Cristo aqui na terra. E o Espírito Santo, ele vai nos lembrar dessas coisas. Ele não vai nos deixar esquecer. O Espírito Santo, ele vai nos revelar segredos do céu, coisas que ainda estão por vir, segredos escondidos, coisas que o Senhor tem para nós, que estão todas travadas. Mas quando o Espírito Santo vem, as coisas começam a se destravar na sua vida e na minha vida. E as coisas, que algumas coisas que talvez estejam emperradas na sua vida, é falta do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, irmão. Essa é a principal mensagem de hoje. Você precisa do Espírito Santo. Se você entender apenas isso, você entendeu a maior parte da mensagem. A sua oração precisa mudar. Irmãos, o Espírito Santo ele vai nos fazer entender a nossa nova natureza. E qual que é a nossa nova natureza? Jesus ele orou para os seus discípulos e ele falou assim: não nos chamamos mais servos, mas nos chamo como amigos. O Senhor Jesus passa a nos chamar de amigos. Só que para isso tem que ter uma intimidade com Ele. É o Espírito Santo que vai trazer essa intimidade para Ele. Por quê? Porque Ele quer ser o nosso amigo. Jesus ele disse assim, né, em João 16, 12, 14: eu tenho ainda muito que lhes dizer, Jesus falou para os seus discípulos, mas vocês ainda não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha só, nosso primeiro contato com o Senhor Jesus, a gente ainda não pode ouvir tudo que Ele
Ele tem para nos falar. Então Ele nos fala ali no superficial, mas Ele fala assim: eu quero falar todas essas coisas, eu quero falar mais coisas para vocês, eu quero revelar mais coisas mais profundas para vocês. Mas aí vocês têm que entrar nesse processo com o Espírito Santo, porque é através dele que vocês vão entender todas essas outras coisas. Ele vai vos falar coisas espirituais, ele vai transformar a sua mente. Você vai se tornar uma pessoa espiritual. O Espírito Santo, irmãos, ele vai entrar na nossa vida e ele vai começar a nos guiar. Sabe por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que é começar a ser guiado pelo Espírito de Deus? É entender que existe uma luta entre você com você mesmo. Primeira lição do Espírito Santo: existe uma luta da carne com o Espírito. E se você não se conscientizar dessa luta, você fica tropeçando na carne. Que a Bíblia nos ensina que a carne, irmãos, ela não morre. Mais do que a gente precisa matá-la. Como que a gente faz isso? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e ele o que? Nos guia. Nos guia o que? É toda a verdade. E a verdade, ela nos afasta do pecado. E essa guerra, ela não pode ser esquecida. Ela é uma guerra que ela não tem fim até o dia que a gente chega na presença do Senhor. É a guerra da carne contra o Espírito. É a nossa luta diária, irmãos. A gente não pode viver como se essa luta não existisse. Essa luta, ela tem que fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo chegando na sua vida, você vai começar a perceber isso. Ele vai começar a barrar a sua carne. Vai colocar o Espírito na frente. Vai fazer você entender as prioridades dele. O Espírito Santo chegando na nossa vida, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, irmãos, são as primeiras coisas do Evangelho. Ou seja, a gente tem que estar, irmãos, firme nessas primeiras coisas. Os fundamentos do Evangelho, da palavra do Senhor, precisam estar fundamentados, tem que estar forte no nosso coração, na nossa mente. A gente não pode mais ficar tropeçando nas primeiras coisas do Evangelho. E o Senhor Jesus, ele vai centralizar a palavra dele no nosso coração. A palavra do Senhor tem que estar viva, irmãos. A Bíblia diz assim que a gente tem que estar pronto para responder a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Se a gente não conhece a palavra do Senhor com profundidade, a gente não consegue fazer isso, irmãos. O Senhor não consegue nos usar, porque a gente nunca amadurece. Então a gente tem que, em primeiro lugar, irmãos, o Evangelho tem que estar queimando o nosso coração. A gente não pode ter dúvida de como explicar o Evangelho, tanto o nosso entendimento dele, quanto a explicação do Evangelho para as pessoas. Isso tem que estar fundamentado. O Espírito Santo, ele vai te confrontar com isso. Como é que você está nesse assunto? Você sabe falar o Evangelho para alguém? Se você não sabe, irmãos, você tem que aprender urgentemente, porque o Senhor, ele quer usar você nisso. Você tem que aprender a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus. Da justiça e do juízo. Mas temos que resolver esses assuntos na nossa mente, irmãos. A gente não pode mais ficar patinando nessas coisas. Sabe o que é mais que o Espírito Santo vai fazer conosco? Ele vai nos equipar com as armaduras espirituais. A gente vai descobrir, caminhando com o Espírito Santo, que a gente está numa guerra. A gente, no começo, a gente demora para entender isso, mas o Espírito Santo vai mostrar para nós que a gente está numa guerra. Primeiro, ele nos mostra que existe uma guerra, você com você mesmo, sua carne com seu espírito. Mas você tem que, urgentemente, você tem que amadurecer e saber que existe uma guerra maior, que é você, igreja, contra o mundo espiritual. E o Espírito Santo, ele vai trazer isso à sua realidade. Ele vai te equipar e ele vai começar a colocar armaduras espirituais em você. Sabe o que o Espírito Santo fez comigo nesse período que eu estava me preparando? Ele me fez enxergar guerras espirituais que estavam ao meu redor, algumas delas que eu já não estava mais atento a elas. Guerras que você acha que você já venceu, mas, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o diabo é astuto. Ele é muito astuto. Uma das coisas que ele faz é se esconder às vezes. Porque quando você começa a resistir, a Bíblia diz que ele se afasta de nós.
Mas a Bíblia também nos garante que passa um tempo e ele tenta voltar, irmãos. O diabo ele tenta voltar. E quando a gente não está firme nessas guerras, quando a gente não está consciente dessas guerras, com essas armaduras colocadas, ele volta. Ele volta. E a gente não pode, irmãos, deixar isso acontecer. A gente não pode baixar a guarda. A gente tem que manter a guarda, porque, irmãos, essa guerra ela não tem fim. Até aquele último dia nós estamos numa guerra espiritual. O Espírito Santo ele vai, nesse processo, revelar algumas prisões que você tem na sua vida e você nem mesmo sabe. Sabia que tem pessoas salvas dentro da casa do Senhor, que ainda estão presas em diversas coisas e elas nem mesmo sabem? Então uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer, confrontar essas coisas e tentar te libertar dessas prisões. Por quê? Porque para que a gente viva a abundância que o Senhor Jesus tem para nós, a gente precisa se libertar das cadeias. E o Espírito Santo me mostrou nesse momento algo como uma ilustração que veio na minha mente, né? Quando a gente está num quarto escuro, aquela escuridão ela tende a nos deixar o quê? Sonolentos. Nossos olhos ficam pesados e a gente fica até mesmo confortável naquele quarto escuro. Mas quando o Espírito Santo vem, irmãos, na nossa vida, é como alguém chegar no quarto e acender a luz. E a nossa primeira reação qual que é? É uma irritação. Quem que nunca ficou irritado com alguém entrando no quarto e acendendo a luz na sua cara? Dá uma irritação. A primeira reação nossa é se irritar. Por quê? Porque tira a gente daquele sono, tira a gente daquele relaxamento. Mas aquilo é para o nosso bem. Quando ele vem, as trevas se dissipam. Parece que é uma coisa desconfortável. Você até reclama com a pessoa que Deus usou para acender aquela luz na sua vida. Talvez em algumas áreas da sua vida você está num quarto escuro, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai acender a luz ali e vai dar um desconforto. Vai dar um desconforto. Mas aquilo vai te animar, irmãos. Quando a luz, quando passa aquela sensação ruim, nossos olhos se abrem, vem o quê? Vem uma vontade de levantar. Vem energia. Vem uma capacitação. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela vai fazer isso conosco, ela vai nos capacitar. E, irmãos, nesse processo de libertação, de quebra de cadeias, de prisões que o Senhor Espírito Santo ele vai trazer à nossa vida, o que ele vai nos lembrar também e trazer à tona a nosso dia a dia com o Senhor? Oração e jejum. Então, irmãos, é impossível você vir num culto sobre maturidade espiritual, sobre Espírito Santo e não ouvir sobre jejum. Então, uma das coisas que o Senhor falou que a igreja e os seus discípulos iam fazer é jejum. Sabe por quê? Porque algumas castas de demônios somente saem com oração e jejum. Para você ir além, para você ir mais profundo, você tem que experimentar a oração e o jejum. E isso é extremamente amargo, porque acaba com a nossa carne. Pensa numa coisa desconfortável, né? É o jejum. Mas quem mais jejuava na Bíblia é Jesus, que é o nosso mestre. E ele nos deixou o exemplo. Então, para você crescer espiritualmente, você não pode fugir disso. Você tem que incluir na sua vida a oração constante. Temos que orar sem cessar. E o jejum ele tem que começar a fazer parte da nossa vida. Através do jejum, o Senhor vai quebrar coisas na sua vida que você nem mesmo sabia que existiam. E você vai começar a viver novas experiências com o Senhor. Você vai ficar mais sensível à voz do Senhor. Isso vai te trazer muita maturidade espiritual. O Espírito Santo, irmãos, quando ele vier, ele vai testificar a respeito de Jesus no nosso coração. A Bíblia diz em João 15, versículo 26: quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito, e vocês testemunharão. Olha só, o que o Senhor Jesus disse? Que o Espírito Santo vem. E o que ele vai fazer? Vai testemunhar de Jesus. Então o que o Espírito Santo vai estar sempre testemunhando no nosso coração? A respeito de Jesus. E o que isso nos lembra? Da centralidade que Jesus precisa ter na nossa vida. E o Espírito Santo ele vai alinhar as nossas prioridades e o centro do nosso coração. Vai estar sempre focado em quem? Em Jesus. O Espírito Santo vai estar sempre nos lembrando e nos apontando para Jesus.
E Ele vai nos capacitar também para sermos testemunhas dEle. Para sermos testemunha dEle, nós temos o quê? Que está cheio dEle, né? Então o Espírito Santo vai encher nosso coração, para que a nossa boca fale no que está cheio o nosso coração. Estando cheio do Espírito Santo, a gente vai estar cheio de Jesus, porque Ele vai nos falar muito a respeito de Jesus. O que mais, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer quando Ele chegar na sua vida? Ele vai tentar não, né? Ele vai começar a te aperfeiçoar. E aqui a gente começa a falar do quê? Santificação, né? A Bíblia fala que a gente deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente fala de crescimento espiritual, de maturidade, é impossível não tocar no assunto da santificação, porque o Senhor Jesus ele vai começar, através do seu Espírito, a santificar a nossa vida. E é nessa hora aqui, irmãos, que você talvez vai receber alguns puxõezinhos de orelha. É nessa hora aqui que o Senhor vai começar a querer ajustar algumas áreas da sua vida que não estão de acordo com a palavra dele. E isso é bem dolorido. Nessas duas semanas que eu andei falando para os irmãos, eu levei uns puxõezinhos de orelha, irmãos. Comecei a clamar pelo Espírito Santo, comecei a clamar, eu comecei a ser repreendido. O Senhor começou a mexer aqui, começou a mexer ali, começou a ajustar aqui. Dói um pouquinho, irmãos, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. Sem o Espírito Santo, a gente vai ficando cego. Mas se começa a clamar por Ele, Ele vem e começa a mexer nessas áreas. Ele começa a colocar todas as coisas no lugar. É dolorido, mas você precisa, irmãos, disso. Você precisa disso. Você precisa que a santificação faça parte da sua vida cristã. Isso gera um pouco de tristeza, né? A Bíblia vai nos ensinar lá em Coríntios, 2 Coríntios 7, 8 e 10, que existe uma tristeza que vem de Deus, mas é uma tristeza que produz arrependimento, para que depois produza o quê? Frutos, né? Produz alegria. Então parece às vezes que é um pouquinho de tristeza, mas é para que você dê fruto, é para que você se arrependa e a sua vida comece a mudar. Então o Espírito Santo vem e Ele vai começar, irmãos, vai começar a te aperfeiçoar, vai começar a santificar as áreas que não estão agradando ao Senhor. Ele vai mexer com essas áreas, Ele vai te aperfeiçoar. Sabe o que mais, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer quando Ele chegar e começar a atuar na sua vida? Ele vai estabelecer ou restabelecer princípios. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa construir a nossa casa sobre a rocha. A gente não pode construir a nossa casa sobre a areia. E a rocha, irmãos, é a palavra do Senhor. É o Senhor Jesus. A gente precisa avaliar o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus ele vai começar a mexer em algumas áreas da sua vida. Vai cutucar em algumas áreas da sua vida que talvez estejam ainda sobre a areia. Ele vai começar a te cutucar para que você coloque todas as áreas da sua vida na presença do Senhor sobre a rocha. E o que o Espírito Santo vai trazer sobre você? Princípios da palavra do Senhor precisam estar fortes na sua vida. E o Senhor Jesus ele me trouxe alguns princípios. Uns deles quais são? Finanças. A nossa vida financeira tem que estar o quê? Submetida a Deus. Como é que anda a tua vida financeira com Deus? Tua fidelidade ao Senhor? O Senhor Jesus ele vai te confrontar com isso através do seu Espírito. E Ele vai alinhar esses princípios na sua vida. Ele vai falar assim: você está falhando aqui? Se arrepende, se conserta e começa a andar na direção. Ele vai começar a dar direção em todas as áreas da sua vida. Porque algumas áreas da nossa vida, irmão, às vezes a gente tenta deixar fora das mãos do Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele vai começar a alinhar tudo. E uma delas é a área que é a nossa área financeira. A área financeira da nossa vida tem que estar alinhada com o Senhor. A gente tem que estar submetido ao Senhor nessa área também, em todas as áreas da nossa vida. Outra coisa que o Espírito Santo vai trazer para nós: o estabelecimento dos princípios da família. Porque, irmãos, a base da sociedade é a família. Uma das coisas que Deus mais preza é pela família. E o que o diabo mais ataca, irmãos, na terra é a família. E o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai relembrar você daqueles princípios da família, os princípios que envolvem o relacionamento de homem com mulher, que muitas vezes com o dia a dia eles vão se perdendo. Mas o Espírito Santo chegando, irmãos, ele vai começar
a restabelecer esses princípios na nossa vida. E quais são esses princípios? O princípio de que a nossa casa, né? A nossa casa é nosso primeiro ministério. Que nossos familiares, eles são nosso alvo principal. E que a nossa base ali familiar, o homem e a mulher, tem que estar alinhado. E quais são os princípios relacionados ao homem e à mulher? As mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Deus tem que conseguir entrar no coração das mulheres e gerar esse princípio no coração delas. O melhor amigo da mulher, né, e do homem também, tem que ser o Espírito Santo. Mas qual tem que ser a melhor amiga da mulher? A melhor amiga, a sabedoria. A Bíblia ensina que as mulheres, elas têm que buscar a sabedoria de uma forma especial, né? Porque elas, o lar, né? O lar está na mão delas ali. Elas edificam o lar ou elas destroem o lar. E um lar fragilizado, né, irmãos? Um lar fragilizado com uma mulher que não é sábia, como é que essa pessoa vai ser útil para o Senhor? Se você não tem paz, se os princípios ali da família, na sua casa, não estão bem estabelecidos, você não consegue ser usado pelo Senhor. Então as coisas, elas não... A palavra do Senhor, ela não se modernizou, né? A palavra do Senhor, ela continua a mesma. O Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não tem como fugir desses princípios. As mulheres, elas precisam aprender a como falar com seus maridos. O Senhor quer ver na igreja esse princípio voltando a ser realidade. As mulheres têm que respeitar e honrar os seus maridos, né? Falar com sabedoria com os seus maridos. Existem princípios de autoridade que o Senhor Jesus criou, né? Princípios de hierarquia. E as mulheres, elas precisam estar debaixo desse princípio. Falar com amor com o seu marido, respeitar, honrar, valorizar, tratar como deve, né? Devido respeito. E aqui, irmãos, claro, né? O foco da mensagem não é esse, mas eu não estou falando aqui de se submeter a violência, abuso, traição, essas coisas, né? Vale a pena tocar nesse assunto, porque às vezes o diabo usa essas oportunidades para trazer peso e dor sobre as pessoas, né? Não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de duas pessoas cristãs normais, né? Imperfeitas, que têm que se submeter à palavra do Senhor. E é difícil mesmo, né? Conviver uns com os outros. Mas esses princípios do Senhor, ele não mudou, irmãos. Ele não muda. E as mulheres, elas têm a opção. Tem duas opções, né? As mulheres. Quando eu estava pensando sobre tudo isso, porque o Senhor me confrontou com todas essas coisas também. Todos esses princípios. Se isso parece muito pesado para as mulheres, elas têm a opção de não se casar. Não é pecado não se casar. Mas aquelas que já se casaram, elas têm que se submeter a esse princípio. Honrar e respeitar o seu marido. Jamais envergonhar o seu marido diante de outras pessoas. Há exemplos na Bíblia de mulheres que fizeram isso e a vida delas foi destruída. A família delas se desfez. E uma das coisas que o Senhor mais dá valor na igreja é a família, né? Então a família tem que estar forte. A família tem que estar forte. E os homens, né, irmãos? O papel dos homens é o que? É ser perfeito como Jesus. E muitas vezes nós homens vamos ver as nossas esposas, as nossas mulheres falhando miseravelmente em todas essas coisas que a gente está falando aqui. E qual que é o nosso papel? Ser como Jesus, perdoar, ensinar, ser paciente, ser bondoso, não demorar a pedir perdão. Porque os homens começam a crescer o orgulho no coração e eles começam a ter dificuldade de pedir perdão para as suas mulheres. Mas isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho, porque apesar da Bíblia falar que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, os maridos também têm o quê? Todos têm que se submeter a todos. Então o marido também tem que se submeter à sua esposa, pedir perdão, se humilhar. Se humilhar, irmãos, quando você se humilha, a Bíblia diz que vem depois a exaltação, né? Então o homem tem que estar sempre pronto a pedir perdão para sua esposa. A Bíblia diz que nós temos que saber tratar com honra as mulheres. Essa autoridade que o Senhor Jesus deu para os homens, ela tem que ser usada de que forma? Para o benefício da família, para o benefício da mulher. E isso tem que estar forte na igreja, tem que estar forte no coração dos homens. Usar isso da melhor maneira possível. Tudo que você pensar em fazer, todas as intenções do seu coração,
colocar na palavra do Senhor, fazer um filtro ali. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo nessa direção? É realmente para o bem da minha mulher, para o bem da minha família? Então os homens precisam estabelecer esses princípios no seu coração. O Espírito Santo vai trazer isso à sua tona, vai mudar isso na sua vida. E ele vai começar a te ensinar que você precisa respeitar esses princípios. Sabe, irmãos? Esse princípio de hierarquia, de autoridade que o Senhor criou, muitas decisões precisam ser tomadas, né, na vida de uma família. E o Senhor instituiu o homem como cabeça da mulher, né? Então, que as mulheres elas precisam entender também que muito do que Deus quer direcionar na vida de uma família, a probabilidade maior é que Deus vai usar o homem para dar aquela direção. A probabilidade maior é que ela vai usar o homem. Então a mulher ela tem que estar disposta, ela tem que estar mais disposta a ouvir do que a falar. Por quê? Porque o Senhor ele vai usar o homem para dar direção naquela família, um homem que busca Deus verdadeiramente, né? Então esteja atento a isso. O Senhor provavelmente, não 100%, mas provavelmente a direção de decisões vai vir do homem na vida de um casal, na vida de uma família. E a mulher ela precisa estar atenta a isso. E o homem precisa o quê? Estar buscando a Deus constantemente para que ele possa receber do Senhor essa direção. E sempre estar andando corretamente nos caminhos do Senhor. E a última coisa, irmãos, que o Senhor falou comigo, uma das últimas lições que eu aprendi, que o Espírito Santo deu tempo de trabalhar comigo nesses últimos dias, foi sobre a submissão à liderança e à autoridade espiritual da nossa igreja. A gente tem que entender que o Senhor colocou sobre nossas vidas líderes e pastores. E a gente tem o quê? O que a palavra do Senhor fala? Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, o mesmo princípio que a gente estava falando sobre a mulher e o homem, ele existe em relação às ovelhas com os seus pastores, com os seus líderes. A gente precisa estar com esses princípios vivos na nossa mente. Respeitar e honrar os líderes que o Senhor colocou na nossa vida. A gente tem que arrancar do nosso coração e da nossa mente críticas exageradas. A gente tem que ser mais grato a Deus pela vida dos nossos pastores, porque foi Deus que instituiu a autoridade deles sobre as nossas vidas. E quando a gente fica batendo de frente com essas coisas, a gente fica trazendo maldições sobre nós. E o Espírito Santo vai trazer esses princípios para a sua vida e vai te relembrar deles. Sabe, irmãos, domingo agora, né? Eu estava presente aqui no culto da noite e eu ouvi a mensagem que o pastor pregou aqui. Irmãos, a mensagem que o pastor pregou aqui domingo foi maravilhosa. Vocês aqui nessa igreja estão sendo pastoreados por um homem que ama a Deus. Então, mais ainda, essa palavra ela serve para nós aqui. Nos dias de hoje, irmãos, onde é só vitória, só vitória, só vitória, tudo é sabor de mel, você ouvir uma mensagem como essa que o pastor pregou domingo aqui, é muito amor do Senhor. Então o Senhor colocou vocês debaixo de uma liderança que está submetida a Deus, que está preocupada realmente com a alma de vocês. Então, somente fazendo esse parênteses, né? Se você perdeu essa mensagem de domingo, vá lá na internet e assista, porque foi maravilhosa. Então, assim, valorizem os pastores, valorizem a liderança que Deus colocou sobre vocês. Porque com pouco tempo que eu tenho frequentado aqui, eu tenho visto como Deus tem sido maravilhoso nisso. E a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para criticar. Com certeza nossos líderes nunca vão ser perfeitos e a gente vai enxergar falhas neles, né? Mas se a gente tiver um coração mesmo agradecido a Deus, menos crítico, o Senhor vai honrar isso também. Porque o Senhor honra a obediência, né? E a palavra que o pastor pregou domingo aqui foi sobre obediência. Então a obediência também tem que estar viva, queimando no nosso coração. Então o Senhor vai trazer à tona esses princípios todos que eu estava falando aqui hoje. E, irmãos, tudo isso vai gerar o quê?
alegria no nosso coração. Depois que passar todo esse desconforto, o Senhor vai trazer alegria no nosso coração. Aleluia. Por quê? Porque quando a gente se alinha, irmãos, à palavra de Deus, a gente começa a obedecer ao Senhor melhor, a gente começa a andar nos caminhos do Senhor de forma mais reta. Irmãos, a alegria do Senhor começa a preencher nosso coração. E a nossa vida vai começar a mudar. E o Espírito Santo vai começar a atuar e vai começar a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Cada vez mais o Senhor vai começar a vir. Mas antes de vir talvez com coisas sobrenaturais, ou visões, ou coisas externas, o Senhor quer trabalhar dentro de nós com todos esses princípios. Para que esse poder que Ele vai derramar sobre nós esteja fundamentado numa casa sobre a rocha, para que ele seja bem utilizado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não vai derramar vinho novo em odres velhos. Então, antes de derramar o vinho novo, Ele quer o quê? Preparar o odre. Ele quer que seja um lugar novinho, para quando Ele jogar aquele poder, ele ser bem utilizado. É por isso que o Senhor está pavimentando a terra através do Espírito Santo para vir com grande poder. Então, os princípios todos estando alinhados, estabelecidos, a Bíblia fala, examinem-se a si mesmos, né? Então, com essa palavra, eu tentei passar por vários princípios e várias coisas da palavra do Senhor para que você pudesse fazer uma análise de todas essas áreas da sua vida. E onde você sentiu que ainda não está muito bem, o Senhor está te dando a oportunidade de orar e pedir a Ele para que venha sobre essa área da sua vida e acenda a luz do teu quarto escuro nessa área. Então, para terminar a mensagem, eu queria estar fazendo uma oração. Pedir para a igreja ficar de pé. Vamos estar pedindo ao Senhor, né, que venha sobre as nossas vidas, trazendo consolo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. Amém? Então, eu peço que a igreja esteja em oração junto comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, te agradecer pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor desça em nós, Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, purifica a nossa vida, Senhor, transforma a nossa vida, Pai. Não queremos mais ser como antes, Senhor. Queremos andar agora de glória em glória, Pai. Queremos estar nos Teus caminhos, Senhor. Vem sobre o Teu povo, meu Deus, com o Teu fogo, Espírito Santo, Pai. Vem com poder, Senhor. Liberta, meu Pai, todas as cadeias, Senhor, que estão presas. Quebra as correntes, Senhor. Traz luz, Senhor, sobre a nossa igreja. Traz luz, Senhor, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Senhor. Estabelece, Senhor, os princípios da Tua palavra no nosso coração. Senhor, derrama dons espirituais sobre as nossas vidas. Nos batiza, Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Porque queremos experimentar mais de Ti, Senhor. Precisamos de mais de Ti, Senhor. Queremos ter uma experiência mais profunda contigo, meu Pai. Queremos alinhar todas as áreas da nossa vida com a Tua palavra, Senhor. E, Senhor, nosso coração e nossa oração a Ti, Pai, é que o Senhor venha com fogo sobre nós, meu Pai. Assim como o Senhor veio em Pentecostes, Senhor. Como línguas de fogo sobre nós, meu Pai. Transforma nossas vidas, Senhor. Muda nossas vidas espirituais, Senhor. Muda nosso nível espiritual, Pai. Queremos crescer e amadurecer a Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Teu Espírito Santo, Pai. Estamos clamando, Senhor, e batendo a Tua porta. Senhor, envia-nos o Espírito Santo, Pai. Nos preenche, Senhor, com o Espírito Santo. Pai, a casa foi limpa aqui hoje, meu Deus. Porque a Tua palavra nos purifica, Senhor. A Tua palavra nos limpa. Senhor, derrama agora sobre nós, Senhor, do Teu vinho novo, meu Pai. Queremos beber do Teu vinho novo, meu Pai. O último vinho, Senhor, que é melhor do que o primeiro, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paciência, meu Deus. E porque o Senhor nos ensina todas as coisas, Senhor. O Senhor não nos deixa esquecer. Pai, abençoa a Tua igreja, meu Deus. Guia-nos, Senhor. Nos faz lembrar de todas as coisas, Pai. Tudo, Senhor, que o Senhor quer da nossa vida esteja centralizado em Ti. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos transborde. Mude a nossa vida, meu Pai. Senhor, abrimos nosso coração totalmente para o Teu Espírito Santo. Que Ele venha fazer habitação em nós, Senhor. Pai, queremos ser o templo do Teu Espírito Santo para caminhar contigo nessa terra, meu Deus. De hoje, Pai, até a eternidade, Deus.
Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço por essa oportunidade e que o Senhor venha estar abençoando a igreja. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Adorado seja com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória. Confusão em volta de você que você não entende, mas é para te purificar. Começa a ter
sensibilidade de ouvir ao Espírito Santo, para que Ele te transforme de dentro para